Olá, amados do Senhor. Eu quero conversar com você um pouquinho hoje a respeito da diferença entre aquilo que muitos dizem e aquilo que eles vivem. A Bíblia, quando coloca aqui aqueles que creem em Jesus, esses são salvos porque são povo de Deus de fato. Esse crer não é um crer da língua para fora. É um crer que leva você a confessar com os lábios, mas também o leva a confessar com a sua vida que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Então o verdadeiro crer muda a nossa natureza, as nossas atitudes, os nossos valores, as nossas prioridades, a nossa cosmovisão, a forma que a gente interpreta a realidade e a vida. Tá certo? Na Bíblia, então, tem uma palavrinha que define aqueles que de fato creem em Deus, que temem a Deus, que creem em Jesus. Sejam aqueles do Antigo Testamento antes da vinda de Jesus, mas que viviam na expectativa da vinda do Cristo, e eles viviam debaixo do temor deste que viria, ou nós que vivemos hoje, pós a vinda de Jesus Cristo. Então nós vivemos debaixo desse temor, crendo nesse Jesus. Esses que verdadeiramente creem, que são transformados, que confessam Jesus com os lábios, mas vivem Jesus em sua vida, ou tentam intensamente viver e consagrar as suas vidas para Jesus, na Bíblia chama essas pessoas de justos e chama os outros de ímpios. Então, o ímpio não é necessariamente aquele que rouba, que adultera, ou aquele que não é religioso. O ímpio é sim aquele que não tem Jesus como Senhor e que não quer viver debaixo do senhorio dele, que não ama Jesus de verdade a ponto de estar disposto a abrir mão de algumas coisas por esse Cristo. E a Bíblia fala algumas coisas, colocando diferenças entre os justos, aqueles que de fato estão debaixo do temor do Senhor, que de fato querem honrar o Cristo, o Salvador, o único que pode nos levar ao Pai, diferencia daqueles que são os ímpios, que vivem as suas vidas, podem ser até ótimos religiosos, mas não temem a Cristo, não são consagrados a este Cristo. E eu gostaria, nessa semana que nós estamos orando pelo país, eu queria hoje dar um foco a respeito da justiça e do governo da nossa nação. Lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 2, a gente lê o seguinte: quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Quando homens e mulheres de Deus governam uma nação, o povo é beneficiado, o povo se alegra e o povo prova das bênçãos. Por quê? Porque tem uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que ama Jesus e quer então agora o bem desse povo. Porque quem ama a Deus de fato, ama também o seu próximo, o seu semelhante. É importante nós termos governantes que temam ao Senhor. E esse mesmo versículo, ele diz que quando o ímpio domina, o povo geme, o povo sofre. Queridos, nós estamos aqui esta semana para orar pelo Brasil. Nós queremos desde já pedir que o Senhor nos livre dos ímpios que governam, sejam senadores, sejam deputados, sejam aqueles que governam e cuidam do nosso país também no STF. Nós estamos cheios de ímpios. Pessoas que não temem a Deus, pessoas que só pensam em si mesmo, em se enriquecer. Nós temos que orar para que Deus nos livre destes ímpios e coloque homens e mulheres que amam a Jesus, que temem a Jesus. Por quê? Porque quando os justos governam, alegra-se o povo, prospera o povo está feliz, satisfeito, porque começa a ter comida, porque começa uma melhor qualidade de saúde, porque tem alguém governando e lutando por esse povo. Veja só, essas CPIs que eles montam no nosso país é simplesmente para derrubar o que é certo e tentar trazer o que é errado de volta para o governo. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, porque os ímpios estão se levantando. Os ímpios estão se levantando para voltar ao poder, aqueles que não temem a Deus. E eu digo desde já, vai pastor, eu não gosto do Bolsonaro, não vota no Bolsonaro, como eu já disse em um outro vídeo, mas não vota, meu querido, em partidos de esquerda que tem uma filosofia partidária que é de não honrar a Jesus, de não ter a palavra de Deus como princípio
e verdade de vida, a direção que nos dá para agradarmos ao Senhor. Pelo contrário, eles estão lutando por coisas que são contrárias à vontade de Deus, estão escritas na palavra de Deus. Então nós precisamos sim tomar cuidado. Ah, pastor, mas é possível uma pessoa não ser da esquerda e ser contrária a Deus também? Com certeza. Eu, pessoalmente, eu não sou só contrário à esquerda, mas contrário a qualquer coisa que é contrária aos valores, princípios e verdades do reino de Deus, o que está escrito na palavra de Deus. Eu defendo a palavra de Deus, porque é a palavra daquele que me salvou, é a palavra eterna. Tudo vai passar, mas essa verdade vai permanecer para sempre, e isso é imutável. Eu não quero esses juízes lá em cima roubando a nação, eu não quero esse bando de bandido governando e criando leis e fazendo perseguição para aqueles que se levantam mostrando o erro deles. Eu não quero essa turma soltando bandido e tentando prender gente honesta. Nós temos que nos preocupar e orar para que Deus coloque homens e mulheres justos, não justos segundo o coração humano, mas justos segundo a palavra de Deus, que amam a Jesus, que temem a Jesus e, portanto, querem honrar o próximo e trazer benefício para o próximo. A palavra de Deus também, no capítulo 29 de Provérbios, versículo 16, fala assim: quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a queda deles. Queridos, nós temos visto uma época onde os ímpios estão crescendo, estão pipocando na nossa política. Eu achava que o STF era diferente, mas é tão ruim ou pior do que os nossos políticos. É gente suja, é gente imunda. Mas veja só o que fala aqui, esse versículo 16. Fala que os justos, nós que cremos no Senhor Jesus, nós vamos ver, nós vamos contemplar a queda deles. Nós temos que crer nisso. A Bíblia não fala talvez, mas fala que nós vamos ver isso. Para isso nós precisamos nos posicionar, nós precisamos levantar nossa bandeira do reino dos céus acima de qualquer bandeira. Como eu disse antes, você não precisa seguir o Bolsonaro, mas você precisa seguir, querido, escolher um partido ou candidatos de um partido onde a filosofia que estrutura esse partido não é uma filosofia contrária ao reino. Alguém de outras linhas políticas pode errar, sim, mas você não pode escolher um partido onde a linha filosófica e partidária é, na sua essência, contrária ao reino de Deus, com ideologia de gênero, favorável ao aborto e contrária a tantas outras coisas, agredindo a família, contra o conceito de família, conceito bíblico, o conceito do que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser um casal e assim por diante. Nós temos que compreender isso e lutar pelo reino de Deus em primeiro lugar, crendo que essa promessa vai se cumprir um dia sim. E eu quero que se cumpra o quanto antes no Brasil. Eu quero contemplar a queda dos ímpios. Para quê? Para rir deles, ver eles sofrendo? Não. Para que a nação prospere, para que o pobre tenha saúde, para que aqueles que precisam de alimento tenham alimento, para que aqueles que são injustiçados passem a receber um tratamento justo e assim por diante. No capítulo 15 também de Provérbios, versículo 29, a gente lê o seguinte: longe está o Senhor dos ímpios. Veja, Deus está longe do ímpio. Mas segue esse versículo: mas ouve as orações dos justos. Deus quer ouvir a minha oração e a sua oração. Vamos orar pelo Brasil. Vamos colocar o Brasil diante do Senhor. Pedir que o Senhor se levante contra todos esses ímpios, todo esse sistema maligno que quer levar o Brasil para o buraco, que quer destruir a nossa nação. Vamos orar para Deus colocar pessoas que realmente amam a Jesus. Queridos, nós já tivemos uma presidenta terrorista lá em cima e agora acusa um outro por erros dele de ser genocida e outras coisas mais. Um país onde os mesmos que elegeram uma terrorista agora acusam o outro de ser genocida. Um país onde soltam pessoas que deveriam estar presas e acusam e querem constranger pessoas como o cantor lá, o Sérgio Reis, porque ele estava se posicionando. Queridos, esse não é o país que eu quero viver. Vamos orar pelo país e vamos crer
que Deus não está com os ímpios, Ele está com os justos, com aqueles que amam a Jesus e que priorizam o reino de Deus. E vamos crer que Deus ouve a nossa oração. E vamos crer também que se nós crermos, se nós fizermos a nossa parte como justos, apontando o mal, orando pelo certo, pela intervenção de Deus, que nós vamos contemplar com os nossos olhos a queda dos ímpios e do império do mal que governa o Brasil. Creia nisso, porque o nosso Deus é um Deus que ama e é um Deus poderoso que pode mudar toda essa situação. Amém.